Boa noite, então, queridos. Nós estamos aí no Setembro Amarelo, né? Em Setembro Amarelo é o mês de valorização da vida. Então, todos os nossos temas, eles são voltados a isso, a valorização da vida. Em especial, a nossa doutrina querida, doutrina espírita, ela traz uma visão ainda mais ampla da valorização da vida, que é a reencarnação. Nós temos dentro da doutrina espírita princípios fundamentais. E dentre esses princípios fundamentais, que fundamentam a doutrina espírita, a reencarnação é um deles, né? Mas não foi a doutrina espírita que criou a reencarnação, né? Nós já dissemos aqui outras vezes, a reencarnação, ela já era uma ideia semeada na Terra antes mesmo da vinda do Cristo. Se nós pegarmos as civilizações milenares, tanto orientais quanto ocidentais, que têm algum grau de civilização e conhecimento, elas acreditavam e tinham a ideia da reencarnação como um fato indiscutível, né? Nós vamos ver em vários documentos, né? E até hoje, entre os orientais, nas filosofias orientais, como no budismo, taoísmo, no hinduísmo, que a reencarnação lá é considerada um evento natural. Todos eles creem, né, que nós viemos aqui na Terra não apenas uma, mas várias vezes. E nós vemos que com o Cristo, a abordagem da questão reencarnatória permaneceu como um fato. Se nós formos procurar no Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar lá algumas passagens, algumas palavras do próprio Cristo, se referindo à lei da vida, que é a reencarnação. Então, na verdade, reencarnar, o que é exatamente reencarnar? É o espírito voltar num novo corpo, diferente de ressuscitar. Ressuscitar é você voltar naquele corpo que sempre foi seu, né? Então, existe uma diferença. Reencarnar é você voltar à Terra num novo corpo. Ou seja, você nascer de novo, né? E Jesus, ele tocou nesse assunto em algumas vezes. Vamos lembrar aqui uma passagem que está em Mateus 17, né? Quando Jesus diz, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo exclusivo sobre essa passagem, dizendo o seguinte: palavras do Cristo, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha essa frase. Se não nascer de novo. Não vos espanteis do que eu disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, ouvi a sua voz, mas não sabeis de onde vem e nem para onde vai. Então, o Cristo completando, quando ele diz que o Espírito sopra onde quer e ouvi a sua voz, mas não sabeis de onde vem e nem para onde vai,
está dizendo que o espírito que nasce num corpo, habita um corpo, ele tem uma história própria dele, que muitas vezes nós desconhecemos. Por isso a gente não sabe de onde vem. Se ele tivesse sido criado no momento que o corpo é criado, no momento da concepção do corpo humano, se ele tivesse sido criado ali naquele momento, nós saberíamos que ele estava vindo das mãos de Deus. Mas Jesus diz: você, o espírito, você não sabe de onde ele vem. Ou seja, o espírito que reencarna, ele tem uma história e que nós muitas vezes desconhecemos. E não sabe para onde ele vai, porque o espírito imortal determina o seu destino através dos milênios a se perderem na eternidade. E cada um vai dirigir a sua história para o rumo que deseja, né? E muitas vezes nós não sabemos se ele vai levar mais tempo para se aproximar de Deus ou se ele vai fazer isso mais rápido. Jesus, depois da sua transfiguração no Monte Tabor, vocês se lembram que lá ele transfigurou, quer dizer, ele se iluminou com uma luz muito forte diante dos discípulos e apareceram ao lado dele Moisés e Elias. Lembram-se disso? Né? Está lá no Evangelho. Depois que houve a transfiguração, os discípulos presenciaram aquele fato, aquele acontecimento. Os discípulos disseram: Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, né? Para Moisés, para Elias e para o Senhor, para que vocês fiquem juntos, né? E nesse episódio, conversando, porque aí o Moisés desapareceu, o Elias desapareceu, eles apareceram e sumiram, né? E aí os discípulos foram perguntar a respeito de Elias, né? Então, os discípulos perguntaram: mas, e aí? Diz no Novo Testamento que Elias voltaria e que ele vai voltar. O que o Senhor nos diz? Então o mestre diz: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas? Vejam bem, gente, Jesus afirmando que um profeta do Velho Testamento, chamado Elias, deveria voltar na terra num novo corpo. É verdade que Elias devia vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve, ou como bem quiseram, né? E logo depois, o evangelista diz: e então entenderam que ele falava de João Batista. Veja bem, quando eles falam, então entenderam que falavam de João Batista, eles quiseram dizer o seguinte: Senhor, nós entendemos que Elias tinha que reencarnar e reencarnou como João Batista, né? O João Batista do Evangelho, primo de Jesus, que veio preparar os caminhos para Jesus. Era o Elias do Novo Testamento. Então, dentro do Evangelho, a gente percebe que o Cristo, ele, de certa forma, confirmou que a ideia da reencarnação, a teoria da reencarnação, de vivermos mais de uma vida aqui na Terra, é fato.
É verdadeiro e é fato. Não há como contestar. É lei da vida, né? Então, a pergunta é: mas por que a gente precisa viver tantas vezes, né? E Kardec, ele trouxe essas perguntas para o espírito da verdade na época da codificação. Qual a necessidade de você viver tantas vidas? O primeiro fato é que nós não conseguimos desenvolver todas as habilidades numa vida só. E quando eu falo em habilidades, eu falo em habilidades, virtudes morais, né? E eu falo em habilidades científicas, técnicas, conhecimento. Não é possível numa vida só você conseguir compreender a ciência como um todo e muito menos desenvolver a sua capacidade de amar de forma integralizada, né? É o amar sem esperar nada em troca. Isso é um processo que nós precisamos fazer para chegar lá. Nós precisamos fazer vários exercícios, né? Então, a reencarnação, ela permite ao espírito desenvolver virtudes, desenvolver conhecimentos que vão sendo adquiridos ao longo de várias etapas reencarnatórias. Aí alguém pergunta assim: mas e o esquecimento do passado? Se a reencarnação fosse realmente vantajosa do ponto de vista de acumular conhecimento, nós não deveríamos esquecê-los durante a vida na Terra. O melhor seria que nós, durante a vida na Terra, conseguíssemos recordar de tudo que nós já aprendemos nas outras vidas. Não parece lógico? Parece lógico. Entretanto, o grande problema nosso é que, na medida que você recorda o seu conhecimento científico que você aprendeu, você tem que recordar também as suas experiências no campo moral. E isso não é, muitas vezes, vantajoso, porque pode interferir na reconstrução de laços que você precisa fazer, né? Interferir na reconstrução dos seus relacionamentos na Terra. E não dá para você lembrar de uma coisa e não ficar lembrando de outras. Então, o esquecimento do passado é para tudo. É ele que nos permite reconstruir a nossa convivência e a nossa relação emocional com aqueles com quem nós criamos verdadeiros nós, ao invés de laços, né? Então, o espírito inteligente, nas diversas reencarnações, vai agindo sobre a matéria e vai sendo submetido a vários desafios. Cada vida que nós vivenciamos aqui, nós a vivenciamos como experiência única. Porque muitas vezes ela é muito diferente da anterior. E com o objetivo exatamente de nos oferecer recursos diferentes de aprendizado. Então, numa etapa reencarnatória, eu posso vir na condição de muitas riquezas, muitos recursos financeiros, muitas posses. Numa outra vida, eu posso vir na condição miserável, de miserabilidade. Em cada condição, em cada posição social, eu vou ali ter aprendizados
diferenciados. E nós nos movemos na Terra nas várias condições sociais, econômicas, nas várias condições de gênero. Olha que interessante. Ocupamos muitas vezes um corpo masculino para determinados aprendizados. Em outras ocasiões, poderemos ser chamados a ocupar o corpo feminino para outras experiências. Então, essa variação nas diversas condições que são apresentadas à alma possibilita ela ampliar o cabedal de conhecimento e de aprendizado. E através desse exercício, ela desenvolve a sua inteligência, né? Esses desafios existem para a inteligência. E através desses desafios, a gente compreende melhor as leis da vida, as leis que governam o mundo material e as leis que governam o mundo espiritual, que é a nossa origem principal e que é para onde certamente iremos nos conduzir um dia sem a necessidade da vida material. Então, se alguém perguntar, existe algum momento que a gente para de reencarnar? Existe. Existe esse momento. Esse momento vai existir quando? Quando você já aprendeu o suficiente de tudo, que não há necessidade das experiências materiais para te ensinar. Você já está praticamente construído espiritualmente para agir no universo sem a necessidade de estar ligado à matéria. Né? Você já conquistou essa condição. Então, fazendo essa variação nas diversas posições sociais, nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes morais. Vamos aprendendo a ser solidários, vamos aprendendo a ser fraternos, quando nós podemos dispor de recursos em auxílio ao outro que está em falta, e aprendemos a ser humildes, e aprendemos a ser resilientes, para conseguir angariar aquele recurso de que necessitamos para a vida na Terra. Né? Então, nessa relação de um com o outro, na convivência, nas diversas situações de vivência social, nós aprendemos uns com os outros. Na reencarnação, há a construção e a reconstrução de laços. E vem aí a questão família. Né? Através das diversas vidas que nós vivenciamos, nós vamos ampliando a nossa família. Ela vai deixando de ser uma família restrita ao campo da matéria e vai se tornando uma família espiritual ampla, né? Onde ali nós teremos pessoas que nos querem muito bem, que nos amam profundamente, que vivenciaram conosco uma vida em determinada ocasião do passado. E esse amor que nutre por nós não se perde, não se apaga. Porque tudo que eu aprendo e tudo que eu consigo absorver e desenvolver em mim é recuperado assim que a gente deixa o corpo material. Então, quando nós morremos no corpo material, o nosso espírito se desliga e ele vai conseguir recuperar em sua memória muito das conquistas que ele já fez em conhecimento e em virtudes, às vezes em vícios também, em problemas. Por isso é importante a gente viver o nosso dia a dia
como se amanhã fosse o nosso chamado. Temos que estar preparados, né? Para sabermos lidar no mundo espiritual com tudo que nós criamos aqui no mundo material, porque nos acompanha, não se apaga, só porque morreu o corpo físico. O centro da inteligência, da memória, do pensamento, o centro da emoção, esse continua. E continua vivenciando as mesmas coisas que vivenciava enquanto no corpo físico. Possivelmente eu não vá mais sentir fome. Possivelmente eu não vá sentir frio. Porque o corpo espiritual, ele pode me possibilitar um conforto onde essas necessidades, essas privações do mundo material não me acompanham. Existem algumas variações, minha gente, que nós vemos nos livros de André Luiz, que quanto mais apegado à matéria e às sensações da matéria o espírito é, mais o seu corpo espiritual sofre como se fosse um corpo material. Então, um espírito que não tem corpo material, ele pode, através do seu corpo espiritual, sentir frio. Ele pode sentir fome. Ele pode sentir dor. Dependendo muito da sua condição moral, espiritual, da sua ligação com a matéria, ele pode sentir as impressões que o corpo material tem, as sensações, né? Mas aqueles que conseguem ir trabalhando esse desligamento, né, das coisas materiais, consegue ir se desvinculando. Quando ele desencarna, o seu corpo espiritual provavelmente não vai apresentar aquelas necessidades que o corpo material apresenta, né? E aí, com isso, você, no mundo espiritual, consegue recuperar os valores morais e científicos que você acumulou ao longo das diversas vidas aqui na Terra. É um patrimônio que ninguém tira de você. São suas experiências, né? E é um patrimônio que você pode se utilizar dele para promover o progresso também daqueles que estão na retaguarda, querendo se aprimorar. Você se torna um pontinho de luz nas trevas da ignorância, né? A reencarnação, ela amplia os laços afetivos, porque ela transforma os inimigos do passado em muitos queridos no presente. É através da reencarnação que eu recebo no meu lar, como filho, o inimigo do passado. É através da reencarnação que eu recebo no seio da família aquela criatura que me prejudicou profundamente, me trouxe traumas psicológicos. São criaturas com quem eu construí uma história de dor. E agora, com a estrutura da família, o amor filial, paternal, fraterno entre irmãos, eu estou reconstruindo aquele laço que me afetava e tornando ele um laço de amor, um laço de amizade. E quando eu me recuperar em memória dos fatos negros do passado que envolveu a mim e aquele meu familiar, vai vir o sentimento do amor que nós criamos
E o amor, então, consegue cobrir a multidão dos pecados. Foi por isso, né, que disse Jesus que o amor cobre a multidão dos pecados. Não é isso? Então, a reencarnação possibilita a transformação dos laços, ou mesmo dos nós, em laços de amor, de respeito e de fraternidade. Outro papel fundamental da reencarnação é a reeducação das almas viciadas. Muitas vezes, as almas que têm vícios morais e vícios materiais e que se desencarnam com aquela compulsão, vamos dar um exemplo muito simples e fácil. Ninguém aqui tem esse problema, tenho certeza. Falar mal dos outros. Ninguém tem, né? Todo mundo aqui não tem língua solta, né? Todo mundo aqui sabe conter-se, né? Para não falar mal, fofoca, né? Muito bem. Um espírito compulsivo em falar mal, e hoje em dia fala criar o quê? Fake news, né? Criar fake news de pessoas, né? Então, essa criatura compulsiva, ela desencarna e muitas vezes, ao reencarnar, ela vai ser alocada num lar onde os genitores que recebem aquele espírito vão ter uma linha psicológica, uma linha de comportamento que vai efetivamente combater nesse espírito esse vício. Aquela família que muitas vezes vai, desde criança pequena, né, construir nele a conscientização que atribuir fatos, atribuir sentimentos, né, atribuir qualquer coisa a pessoas de maneira leviana e sem conhecimento e de forma muitas vezes mentirosa, que é incorreto. E esse espírito que viveu uma vida muitas vezes compulsivo nessa área, ele vai sendo reeducado pela nova família onde ele está alicerçado. Com isso, a reencarnação permite a reeducação dessas almas através de novos núcleos familiares que têm hábitos e que têm cultura muitas vezes diferente do núcleo familiar anterior, né? Possibilitando a educação dessa alma, onde ela recebendo lá quando pequenininha, principalmente até os 7 anos de idade, né? Quando o espírito está em processo reencarnatório, onde ele vai sendo educado, a partir dos 7 anos de idade, que a sua reencarnação se sedimentou, ele começa a ter em seu cérebro, vamos dizer assim, o impulso dos seus hábitos do passado. Começa a aparecer. Então, os defeitinhos começam a surgir. Os problemas começam a aparecer. Se essa criança, esse espírito, durante a sua infância, ele foi bem educado, bem orientado, né? Dentro das leis do amor, da vida, do respeito, né? Da fraternidade, da solidariedade. Quando ele começar a resgatar as suas tendências psíquicas, comportamentais do passado, ele vai redirecioná-las. Ele vai redirecioná-las de maneira adequada. Ele vai conseguir fazer o bom combate, né? Ele vai
fazer uma mudança de paradigma. Então, é só a reencarnação que vai propiciar essa mudança de paradigma. Na reencarnação, muitas almas, elas agiram em etapas anteriores de forma profundamente egóica, egocêntrica, né? E aí, esse egocentrismo, em alguns casos, levam as criaturas à depressão e muitas vezes ao suicídio, né? Essas criaturas que chegam ao suicídio, por exemplo, né, e elas cometem o ato do suicídio, elas prejudicam não só o corpo material, mas ela carrega consigo um prejuízo no seu corpo espiritual. Esse prejuízo no corpo espiritual, ele pode se persistir de tal forma a se tornar uma deformidade no corpo espiritual. E para o espírito retomar a sua forma, equilibrada e harmônica, a forma humana equilibrada e harmônica, muitas vezes ele tem que reencarnar várias vezes num processo de reconstrução do seu próprio corpo espiritual, onde o corpo material serve de forma, moldagem. Alguém já fez bonequinho de gesso? Aqui, eu lembro que na infância, né? Na escola, a gente fazia bonequinho de gesso, pintava, né? Então, é mais ou menos isso que o corpo físico faz para estes espíritos que estão com o seu corpo espiritual danificado, né? E não só quem cometeu suicídio, mas, por exemplo, quem sofreu um acidente muito grave, ou mesmo um extermínio por outra pessoa, e que não conseguiu se desvincular daquele momento de trauma, físico inclusive, aquilo reverbera no corpo espiritual, dilacera o corpo espiritual pela mentalização que ele cultiva daquele momento. E muitas vezes, a recuperação que ele vai fazer do seu corpo espiritual é através das várias tentativas de reencarnação. Por que eu estou falando tentativa? Porque às vezes o corpo espiritual está tão danificado que o espírito não consegue chegar com o novo corpinho que está sendo construído a termo. E muitos acabam sendo abortados espontaneamente. Então, os abortos espontâneos, eles ocorrem por 3 causas importantes. Eu estou falando dos espontâneos, né? 3 causas principais. A primeira causa é uma falha do próprio corpo material, da sua genética. Na hora de haver a mistura dos cromossomos e a divisão das células, né? Então, pode haver um acidente ali da própria natureza. E a própria natureza elimina aquele corpo que seria formado, porque ele seria muito mal formado, né? Então, isso é uma das causas do aborto espontâneo. A segunda causa é quando o espírito ele está resistente a reencarnar. E ele pode se desligar daquele corpo.
não manter a vitalidade daquele corpo em formação, se desligar dele e aquele corpo, então, sem vitalidade, ele pode ser expulso, né, do organismo materno. Então, é a recusa do espírito em assumir uma nova vida. Isso acontece. Muitos têm medo, medo, medo dos desafios, medo de falhar novamente, medo da família que eles vão reencarnar. Quem teve a oportunidade de ler Missionários da Luz, Chico Xavier, psicografia dele, escrito por André Luiz, tem um capítulo que conta a reencarnação de Segismundo. É muito interessante, porque André Luiz era médico. E ele ficou muito interessado em saber como acontecia a ligação do espírito num corpo em formação. Como é que isso se dava, né? E ali ele relata para a gente. E uma das coisas que a gente vê de mais interessante na história é que o Segismundo havia assassinado, em outra vida, o pai, o espírito daquele pai que o receberia como filho. E aí, quando aquele indivíduo dormia no corpo físico, saía fora do seu corpo, ele recuperava um pouco da sua memória espiritual e, ao recuperar, ele estava se recusando a receber o Segismundo como filho. Entenderam? Porque o Segismundo havia tirado a vida dele em vida anterior. Né? E a espiritualidade faz todo um trabalho para que o Segismundo seja acolhido por aquele pai. Né? Acolhido por aquele pai. E fosse aceito. Ele estava quase prestes a desistir da reencarnação. Mas, com o trabalho de orientação da espiritualidade, muita conversa, né? E com a intercessão de criaturas que eram muito caras ao pai, ao futuro pai do Segismundo, conseguiu convencê-lo e fazê-lo entender a necessidade de reconstrução de laços. Né? Todo um trabalho. Bom, a reencarnação, ela tem por base fundamental o planejamento prévio. Então, eu estou dizendo que muitas vezes a reencarnação serve para a recuperação de corpos espirituais destruídos, danificados. E a reencarnação, quando acontece, ela acontece com planejamento prévio. Na grande maioria dos espíritos, de todos nós participamos das escolhas da nossa reencarnação. Mas o que é essa escolha? É uma escolha, tem um determinismo nisso? Não. Nós temos, assim, linhas, né? Linhas traçadas. Então, você vai reencarnar numa família, vamos dizer assim, de classe média, que te possibilita estudar mais. Então, você vislumbra, né, a possibilidade desse espírito se tornar um conhecedor de uma área qualquer da ciência, né? E com isso você pode atuar em determinados locais, em determinadas áreas do conhecimento que vai produzir muitos frutos, né? Então não é um determinismo, porque eu posso chegar aqui e fazer escolhas completamente diferentes e não atender à expectativa que foi criada com o planejamento reencarnatório. Então, a reencarnação, ela tem um planejamento divino e que muitas vezes nós desconhecemos. Não temos o conhecimento total dele, mas nós percebemos nas entrelinhas, porque a gente percebe
aquilo que vai dando certo, aquilo que vai dando errado. Então a gente vai percebendo, bom, esses obstáculos aqui provavelmente querem me direcionar para essa área de cá. Né? O meu caminho provavelmente é diferente, eu tenho que estar atento a isso. A reencarnação, ela é o meio. A educação divina é o fim. Né? Então, isso é o que foi falado por Alexandre lá em Missionários da Luz. E o que é a educação divina, que é o fim? É não só adquirir ideias e possibilidades. É preciso aprender a ser responsável. Nem é justo que tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor, né? Então é conhecimento com responsabilidade e conhecimento com amor, com carinho, com respeito, com ética. O planejamento, ele acontece na reencarnação de acordo com o serviço que nos é proposto. E o planejamento depende da condição do reencarnante. Se ele é um espírito que está numa situação de desconhecimento e desequilíbrio espiritual muito grande, sem condição de fazer opções, as consciências superiores vão fazer as opções por ele e ele vai cumprir uma reencarnação que eu diria assim, obrigatória, né? Que lhe é imposta, tá certo? Existe, então, reencarnações compulsórias, existem, tá? Mas são as exceções à regra. Em regra geral, a gente participa do planejamento. E por que nós estamos dizendo tudo isso para vocês? Só para dizer que a reencarnação, lá dos tempos de há 1000 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, hoje ela ganha uma conotação muito diferente com a doutrina espírita. Vocês concordam comigo? Olha a mudança que houve quando se lança luz sobre o que é a reencarnação, o que ela propicia, o que ela representa na evolução espiritual de cada um de nós. O direito à vida é um patrimônio divino, né? Lei que nos permite evoluir e nos tornarmos de fato filhos de Deus, filhos do Criador e mais ainda, felizes por sermos filhos de Deus. Então, esse é o destino e esse é o objetivo da lei da reencarnação. Agradeço a vocês o carinho e as vibrações de paz. Desejo muita paz, que possamos ir para os nossos lares com muita tranquilidade, levando daqui, né, essas boas vibrações. Boa noite a todos.